Pronto, Nil, já começar? Já estou no ar. Já está no ar. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Hoje teremos a presença de um nosso irmão muito querido. Hoje, 18 de abril de 1857, 18 de abril de 2021, completando 164 anos da publicação do primeiro livro dos Espíritos. E vamos, assim, trazer aqui a nossa tela o nosso irmão Emídio Brasileiro. Hoje, ele que vai estar falando conosco, para nós, sobre o livro dos Espíritos. Boa noite, irmão Emídio. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, viva! Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar início a esse nosso encontro da noite, nossa palestra tão especial, né? Nessa homenagem que nós prestamos ao Livro dos Espíritos, ao nosso codificador da doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa prece buscando a sintonização com a equipe espiritual que comanda o Caminho da Luz, nosso irmão Estrela, Aimoré, Marco Antônio, toda essa equipe espiritual do Caminho da Luz, que comanda o sertão baiano, os centros espíritas do CR6, Serrinha, que comanda esta nossa região do Conselho Regional. Então, buscando esse momento que os espíritos amigos possam nos inspirar, iluminando a todos nós, em especial o nosso irmão Emídio Brasileiro, para que ele possa desenvolver o tema desta noite, falar sobre livros espíritos, a codificação espírita, que Jesus e os bons espíritos possam inspirá-lo, iluminando seus passos, sua caminhada, a sua trajetória de vida. Que Deus nos abençoe e nos ilumine eternamente. Graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, esse é o nosso irmão Emídio Brasileiro, iraraense, é o escritor espírita, que já publicou vários livros. E vou deixar para que ele agora possa falar para nós. Somos nós, irmão Emídio Brasileiro. Com você a palavra. Muito bem, meus irmãos. Que Jesus nos dê a sua paz. Eu quero agradecer o convite do Nivaldo, do Sérgio. Podemos estar aqui nesse momento tão significativo para todos nós, espíritas. Eu disse ao Sérgio que eu gostaria também de falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado no dia 15 de abril de 64. Kardec gostava de publicar as obras em abril, né? O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi em 15 de abril, e o Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 57. Ele publicou em 61 o Livro dos Médiuns, publicou depois o Evangelho, depois outras obras, a Gênese, sempre publicando a Revista Espírita. Em 64, 5 anos depois, ele desencarna em 69, 1869. Bem, vamos primeiro, vou falar um pouquinho sobre o Evangelho e depois a gente comenta a respeito do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é comparado ao cérebro da doutrina e o Evangelho ao coração. O Livro dos Espíritos, ele nos renova trazendo verdades, e o Evangelho trazendo o amor. O Evangelho segundo o Espiritismo é a primeira obra que existiu, que comenta os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo a mensagem espiritual acerca da mensagem do Cristo. O Espírito de Verdade e outros tantos espíritos que viveram na Terra, Fênelon, Santo Agostinho, São Luís, tantos e tantos, que tratam do Evangelho trazendo uma visão bem típica
uma visão bem própria dos espíritos superiores. Qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo? É o livro espírita mais vendido. É o livro espírita mais vendido. Por que as pessoas buscam mais o Evangelho segundo o Espiritismo do que qualquer outra obra espírita? Porque a mensagem ou as mensagens que estão ali dos espíritos são mensagens consoladoras, mensagens de consolação. É uma verdadeira terapia. Faz com que o ser humano se cure de suas tristezas, incredulidades, depressões. É um momento que o indivíduo percebe Jesus mais próximo. Eu ontem, na sexta-feira, eu fiz uma palestra sobre esse assunto também, e dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo significa Jesus nos consolando. É como se nós estivéssemos em tenra idade, no colo de Jesus, recebendo dele o remédio, o curativo para as nossas chagas, para as nossas dores. Em qualquer página, um momento de consolação. Em qualquer página, um momento de renovação da fé, da esperança, do amor ao próximo por intermédio da caridade. É importante que nós leiamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos aquecer o coração. Um amigo nosso, padre, ele dizia o seguinte: o livro é um bom companheiro, mas não aquece. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo não é apenas um livro. Ele aquece. Na verdade, compõe consolação. É como se fosse uma farmácia com muitos remédios para qualquer tipo de enfermidade de natureza moral. Se o livro dos Espíritos nos liberta da ignorância, o Evangelho segundo o Espiritismo nos liberta da indiferença e do desamor. Se o livro dos Espíritos nos ensina a respeito da vida após a morte, da realidade espiritual, das leis morais que organizam as evoluções intelectual e moral do espírito, o Evangelho faz o espírito evoluir. Nós sabemos que nem sempre o conhecimento que nos liberta da ignorância nos propõe, nos renova, nos motiva ao encontro do irmão que sofre. Muitas vezes nós temos a evolução intelectual, mas para que haja evolução moral, nós necessitamos da ação do amor. O espírito evolui moralmente por intermédio do amor. E ele evolui intelectualmente por intermédio da sabedoria. O livro dos Espíritos é um livro de sabedoria. E o Evangelho é um livro de amor. Cérebro e coração. Duas obras, duas colunas que podem nos sustentar nos momentos mais difíceis das nossas existências. Por isso que são duas obras que devem compor o estudo do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar. Eu quero dedicar essa palestra à nossa querida professora Terezinha Bastos, que sempre, quando estava em Irará, sempre estudava o Livro dos Espíritos em nossas reuniões públicas, especialmente aos domingos. E com muito entusiasmo, com muita sabedoria, ela nos motivava a todos ao estudo do Livro dos Espíritos. Também, durante as quartas-feiras, nas reuniões de estudos, nós estudávamos o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, quando apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que muitos aspectos da vida de Jesus podem ser questionados. Se ele teve irmãos, se não teve irmãos, se nasceu em Belém ou foi em Nazaré. Ou seja, mas ele diz que a parte moral do Evangelho ela é inatingível. Não se questiona os princípios
morais do Evangelho de Jesus, porque todos eles têm um fundamento: respeito aos direitos do outro, respeito ao próximo. A base de qualquer virtude, a base de qualquer sentimento é o respeito. Ao existir respeito, os demais sentimentos, as demais virtudes chegam. A virtude básica para que nós evoluamos moralmente é o respeito, e depois vem o amor, a humildade, a paciência, a benevolência, ou seja, tudo aquilo que o indivíduo pode fazer em prol da sua iluminação e da iluminação do outro, não causando mal a si e nem mal a ninguém. Nenhum dano moral, nem dano material, nenhum dano a quem quer que seja. Por isso que são duas obras importantes. Uma que fala de verdades universais. As verdades contidas no Livro dos Espíritos são verdades que não têm como proprietário ou proprietária o Espiritismo ou a doutrina espírita. As verdades são universais, pertencem a todos. E por isso alguém já disse, o Espiritismo pode não ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todas elas terão de se dobrar diante das verdades espirituais contidas no Livro dos Espíritos. Existem três formas, três reações quando se estuda o Livro dos Espíritos. Eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez aos 10 anos, de 10 a 11 anos de idade. E nós temos várias sensações. Há quem estude o Livro dos Espíritos e tenha a impressão de que já leu aquele livro, de que já conhecia. Nada ali constitui alguma coisa de novo, de novidade. Porque os espíritos que reencarnam, evidente, muitos têm acesso à codificação de Kardec no plano espiritual. Então, mesmo que não tenhamos lido o Livro dos Espíritos no plano espiritual, mas as verdades eternas são transmitidas para nós por espíritos amigos, instrutores espirituais. Então, muitas vezes, nós, ao lermos pela primeira vez o Livro dos Espíritos, nós temos aquela sensação, mas eu já sabia disso, só que eu não sabia que sabia. Desperta a memória integral. Outra reação é a reação da surpresa. Que novidade! Nossa, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que se podia entender dessa forma a realidade da vida espiritual. E tem a outra reação, que é a reação contrária, da dúvida. Não é possível que seja assim. Allan Kardec diz que muitos de nós necessitamos do amadurecimento do senso moral para entendermos alguns princípios básicos dessas verdades universais. Quando nós encontramos essas verdades, nós temos essas de familiaridade, de surpresa, ou dúvida, ou até de rejeição. Dúvida gerando rejeição. Então, nós temos essas três básicas reações quando nós estudamos o Livro dos Espíritos. A obra, o Livro dos Espíritos, foi a primeira obra publicada por Kardec, que nasceu de uma pesquisa. No início, quando o senhor Didier comunicou a Allan Kardec a respeito dos fenômenos das mesas girantes, ele duvidou se as mesas teriam cérebros para pensar ou nervos para sentir. Ele mal sabia que ele seria aquele cientista que perguntaria aos espíritos que estavam ali por detrás daquelas mesas girantes, faria perguntas sobre verdades, querendo saber sobre os mistérios da vida após a morte. E é evidente que, como o processo das mesas girantes era um processo lento de comunicação, depois os médiuns passaram as mensagens
diante das perguntas. O que é interessante é que no livro Espíritos não se fala quais foram os médiuns, né? Ou seja, não há muito interesse do grande codificador de dizer ali foi o médium X, Y, Z. Não. Aqui estão as verdades que vieram por intermédio da mediunidade. E ele selecionou as mensagens e incorporou essas mensagens para os comentários das mensagens dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João são fundamentais para que nós possamos conhecer a vida de Jesus. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec selecionou fundamentos morais para que os espíritos pudessem nos ensinar a pensar e a sentir como Jesus quer que nós pensemos e sintamos. Mas precisamos estudar, precisamos ler os Marcos, Lucas e João. No 2000, nós publicamos uma obra intitulada O Livro dos Evangelhos. Os irmãos já conhecem. O Livro dos Evangelhos é um livro que reúne Mateus, Marcos, Lucas e João num só. Deixa eu ver se eu pego aqui a capa desse livro. Um momentinho. Então, foi esse livro que nós lançamos no ano 2000, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, reunidos num só. Então, quem tem dificuldades, às vezes, de ler os evangelhos em separados, né? Ah, eu li Mateus e agora? Pois é, tem mensagens de Mateus que Lucas não narra. Tem mensagem de Lucas que Marcos não menciona. Então, nós temos que ler os 4. E foi pensando nisso que nós fizemos a reunião, buscando as melhores traduções, sem deixar qualquer versículo de fora. Então, é interessante a leitura dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, já que Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, ele não comenta todas as passagens dos 4 evangelhos. Agora, esse ano, nós vamos publicar uma outra obra que se chama Tratado dos Evangelhos, que é o Evangelho, o livro dos Evangelhos, os Evangelhos comentados. É evidente que com as bases kardecianas e também por intermédio das orientações de suas obras do professor Carlos Torres Pastorino, em sua riquíssima coleção Sabedoria dos Evangelhos. Então, Kardec, ele veio com a missão de tratar dos fundamentos morais dos evangelhos, para que nós possamos, principalmente o Sermão da Montanha, para que nós possamos sentir profundamente a mensagem do Cristo. Agora, é interessante também nós conhecermos a sua vida, as suas ações. Eu costumo dizer que as ações do Cristo, o procedimento dele, os exemplos dele, são maiores do que a sua mensagem. Os exemplos de Jesus são maiores do que toda a sua mensagem. Então, não basta apenas estudarmos a mensagem do Cristo, mas nós estudarmos o seu comportamento, as suas atitudes, como ele fazia ou deixava de fazer, como ele agia e deixava de agir. Então, precisamos conhecer as ações do Cristo, não só a sua mensagem. Porque a sua mensagem, sem suas ações, nós não poderíamos desenvolver uma crença nessas mensagens. A base da mensagem do Cristo são os seus exemplos morais, intelectuais, as suas atitudes aqui nesse planeta. Então, nós precisamos da leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João. E, evidente, estudando sempre, lendo sempre o Evangelho. Como eu disse, André Luiz, a única obra que André Luiz, eu disse na sexta-feira, a única obra que André Luiz fala que existe no plano espiritual é o Evangelho segundo o Espiritismo. É evidente que outras obras espíritas também estejam materializadas em campo energético,
no plano espiritual. Mas é interessante como o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra divina, porque vem realmente sensibilizar, tocar os nossos corações. É uma obra de consolação. É o melhor presente que nós podemos dar para alguém, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos entram pelas trilhas da doutrina espírita por intermédio do Evangelho, mais do que por outra obra espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo seduz mais do que qualquer outra obra espírita. É impressionante. Porque o ser humano é muito carente de amor, de sensibilidade, de compreensão. E o Evangelho faz isso. Ele nos entende. Não se trata de só um livro, é um código. Não é apenas um código. É Jesus falando por intermédio dos seus mensageiros de uma maneira muito simples, prática e possível. E possível. Quando ali se encontra a mensagem sobre o dever, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral, a aventura que a prece nos proporciona através da mensagem de Santo Agostinho, os comentários elucidativos de muita sabedoria de Allan Kardec. Então, é uma obra que deve ser sempre refletida, meditada. Muito bem. O Livro dos Espíritos, ele vem nos libertar de uma ignorância. A primeira coisa que ele faz é nos envolver com conhecimentos que já se encontram em nossas memórias integrais. O Livro dos Espíritos nos liberta dos complexos de inferioridade. Os complexos de inferioridade são grandes obstáculos para que o indivíduo possa evoluir em planetas dessa natureza. O planeta de provas e de expiações é um planeta em que a injustiça ainda impera sobre a justiça. E quando nós observamos a injustiça imperando sobre a justiça, a quantidade de injustiças sendo maior do que de justiças, nós realmente ficamos com medo. Nós temos medo. E o Livro dos Espíritos nos liberta do medo. O medo de agir. Porque o que ele faz conosco? Ele diz assim, você não é esse corpo de carne e osso. Você é espírito. E você, mesmo estando numa vida corpórea, você também está vivendo uma vida espiritual. Nós sempre estamos a vivenciar experiências espirituais, sendo encarnados ou desencarnados. E por isso que nós temos que, de vez em quando, pensar em Francisco de Assis. Quando alguém perguntou uma vez, Pai Francisco, o que você faria se a irmã Morte viesse visitá-lo? Ele disse, continuaria regando o meu jardim. Ele estava trabalhando no jardim. Querendo dizer que a vida corpórea e a vida extracorpórea são, na verdade, aspectos diferentes de uma mesma vida espiritual. O que estamos fazendo aqui agora, nós prosseguiremos a fazer em outro plano após o desenlace. Claro que com outros recursos, claro que vivenciando a realidade de uma vida extracorpórea. O que o Livro dos Espíritos faz é levar o indivíduo a pensar que ele é espírito e não um ser de carne e osso. E pensar como espírito. E agir como espírito encarnado. E tomar as atitudes como espírito. E pensar como espírito. Nunca dizer, eu sofri um corte, não. O meu braço cortou. O braço, o corpo que eu estou envolvido. Então, nós temos que ter essa consciência espiritual. Nós somos seres espirituais. Muitos irmãos nossos mestres do Oriente, estudam, meditam e chegam à conclusão, nós somos consciência. E a doutrina espírita sintetiza e diz, nós somos espíritos. Espíritos que têm consciência material e moral.
consciência material e consciência moral. Ao lado dessa consciência espiritual, nós precisamos perceber que nós estamos vivendo, além de uma vida espiritual, vivendo em ambiente espiritual. Quando nós falamos assim, o mundo espiritual, nós estamos no mundo espiritual. Tanto o mundo corpóreo quanto o mundo extracorpóreo faz parte de um mesmo mundo, que é espiritual. O mundo dos espíritos também num ambiente carnal. Então, nós temos o primeiro passo de tomar consciência de que nós somos espíritos, de que nós estamos vivenciando uma vida espiritual. Aí vem o terceiro passo. Para quê? Para evoluir. E aí Kardec fez algo fenomenal e os espíritos foram, assim, de uma sabedoria infinita, quando tratam da lei natural, das leis morais. Quando nós estudamos as leis morais no Livro dos Espíritos, nós percebemos um pouco das regras do jogo. Ou seja, os princípios fundamentais da evolução. Claro que, como o mesmo Kardec diz, ali são apenas alguns princípios bem fundamentais, bem básicos. E como já dizia o nosso querido professor Hermínio Miranda, a doutrina espírita começa com Kardec, mas não termina com ele. É interessante que nós também leamos outras obras. Por exemplo, as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. É um clássico. É de fundamental importância essas obras. Porque ali nós vamos entender como funciona a erraticidade mencionada no Livro dos Espíritos. É fundamental a leitura das obras de André Luiz. É também fundamental a leitura das obras de Pietro Baldi. Pietro Baldi escreveu 24 obras e, na verdade, o grande objetivo de toda essa é dizer para cada um de nós como funciona os mecanismos de funcionamento dessa lei natural que Allan Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Ali, com a fundamentação do Decálogo de Moisés. Nós também lançamos uma outra obra, eu vou até mostrar para vocês também. Inspirado em Kardec e em Pietro Baldi, O Direito Natural e a Justiça Quântica, publicada pela Universidade Federal de Goiás. O Direito Natural e a Justiça Quântica. Esse livro aqui é o resultado da nossa tese de doutorado em Direito, onde aqui, nesse livro, com a linguagem científica, nós também demonstramos como funciona essa lei natural. Então, Direito Natural e a Justiça Quântica é, na verdade, a nossa tese publicada em livro. E a nossa tese realmente tratou do assunto dos mecanismos de funcionamento da lei natural dentro de uma linguagem científica. É evidente que Pietro Baldi e Kardec foram os pilares para esse trabalho, que foi publicado em Portugal. Nós fizemos esse doutoramento em Lisboa. Então, é fundamental que nós conheçamos como é que funciona as leis naturais, ou a lei natural, ou as leis morais. Aí nós percebemos que não existe castigo, o que existe é reação. O que existe é mecanismos de causa e de efeito. O que Kardec chamou de causa e efeito. Nós chamamos de lei de ação e reação do direito natural. Esse nosso trabalho se fundamenta em Newton e na física quântica. Na física de Newton e na física quântica. Para cada ação, uma reação. E aí, o que nós chamamos na doutrina de causa e efeito. É evidente que não tem nada nesse livro que nós já não saibamos pela doutrina espírita. Mas é uma outra linguagem, outra roupagem que vai nos auxiliar a entender da necessidade de mantermos uma disciplina espiritual para alcançarmos níveis avançados ou o próximo nível de evolução. A cada nível, a cada ciclo que se fecha, um outro se abre em outro nível de evolução intelectual e moral. Por isso, a base de tudo isso é o Livro dos Espíritos. Ou seja,
a leitura fundamental é o Livro dos Espíritos. Por isso que nós recomendamos sempre, fazemos o que a professora Terezinha sempre fazia. Nas reuniões públicas, sempre ter o momento do estudo do Livro dos Espíritos e depois o momento do estudo dos evangelhos ou de outros temas voltados, vinculados aos evangelhos. Então, é de fundamental importância a leitura das obras de André Luiz, de Chico Xavier e de outros autores espirituais que nos traz novidades a respeito da vida espiritual, da realidade da vida espiritual extracorpórea. E também obras que possam nos ajudar a compreender como funciona essas leis, ou como funcionam essas leis. Uma coisa que é interessante é nós percebermos que há um elemento fundamental que se chama matemática. A matemática está em tudo. Nós assistimos outro dia na Netflix, um professor de matemática falando que tudo tem um vínculo com um código está por trás de tudo isso. Ou seja, uma inteligência que está por detrás de todos os fenômenos de natureza material e até de natureza moral. É interessante que nós tenhamos a consciência de que todas as ciências estão intercaladas. O próprio Kardec, que sabia de anatomia, de matemática, de astronomia, de botânica e também de conceitos religiosos, era um indivíduo que, através da educação, pôde transmitir esses ensinamentos. A ciência é comparada a um prédio de muitos andares. Cada andar seria uma facção, um aspecto, uma ótica dessa ciência. Quando nós falamos que a doutrina espírita é uma ciência, é ciência, é filosofia e é religião. Por quê? É ciência porque nos explica, porque está sempre em evolução, está sempre buscando os resultados dos fenômenos. É a ciência porque observa os fenômenos, analisa os fenômenos, compara e depois define, ou seja, julga o fenômeno observado. É filosofia, inclusive no Livro dos Espíritos tem lá, filosofia espiritualista. A filosofia nos ensina a buscar a verdade e a encontrar essa verdade. Então, é uma ciência filosófica ou é uma filosofia científica. Ao mesmo tempo, é religião. Por quê? Porque o grande objetivo da ciência espírita e da filosofia espírita é buscarmos e encontrarmos o nosso Pai. Esse é o grande objetivo. Através de Jesus. A doutrina espírita está a serviço de Jesus e de Deus. Não é Jesus que está a serviço da doutrina espírita. A doutrina espírita é o consolador que ele prometeu. Para quê? Para explicar, para nos renovar em todos os aspectos. Alguns filósofos falam que um elemento fundamental da evolução é a motivação. Temos a motivação necessária para evoluir. Estarmos motivados. É o que nós chamamos de otimismo, nós chamamos de renovação de fé, mas precisamos da motivação. Por que o Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos motiva? Porque nos liberta da ignorância de um lado e nos motiva em termos de sensação, de sentimento, de amor ao próximo de forma incondicional. Nós vivemos um momento hoje de pandemia. Existe a pandemia do coronavírus, da Covid, e a pandemia da depressão, em decorrência dessa pandemia que nós estamos a experienciar. Até o final desse século, ainda se falará muito desses 3 anos, 2020, 2021 e 2022, como no tempo da gripe espanhola, que iniciou em janeiro de 1918 e teve o seu término em 1920. Foram 3 anos. Não tinha vacina, não tinha nada. Se esperou o quê? Que o vírus pudesse cumprir o seu ciclo. Realmente foram 500 milhões de pessoas contaminadas e 50 milhões de óbitos.
Então, nós estamos vivendo hoje um momento de depressão, um momento de intolerância, um momento de impaciência, um momento até de desespero e de profunda tristeza. Nunca o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos foram assim tão necessários como nesse momento. Momento que nós somos convidados ao recolhimento. Um momento que não dá para confraternizar, de ir ao templo, ao centro espírita, e ali, junto aos irmãos, buscarmos forças motivadoras para viver. É um momento que Jesus recomendou. A orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ali estabelece o seu contato com Deus. É um momento de recolhimento. É um momento de introspecção. É um momento de fazermos um balanço moral das nossas existências. Do que fizemos até agora. Como podemos melhorar? Não buscarmos as quantidades. Kardec não escreveu muitos livros para trazer ao mundo uma maneira renovadora de pensar. Não está na quantidade a evolução, mas na qualidade daquilo que se faz. Não está na quantidade da ajuda que se propõe, mas na qualidade desse amor, nessa ajuda, nessa ação filantrópica ou benemérita. Precisamos, então, nesse momento de introspecção, de recolhimento, fazemos um balanço moral. O que Santo Agostinho fazia sempre, diariamente, o seu balanço diário. Precisamos fazer um balanço das nossas existências. E é evidente que, ao olharmos para trás, não ficarmos em depressão e dizendo, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não é esse caminho. Olhar para trás no sentido de verificar como pode daqui para frente fazer mais e melhor. Principalmente melhor. Olhar para trás é para aprendermos com o passado. Mas nós temos que pensar no presente, no aqui e agora. Porque do futuro depende aqui e do agora. Então, quando nós tomamos consciência de que nós somos espíritos e que vivemos num nível espiritual e que estamos aqui para evoluir, tudo vale quando se trata de evolução espiritual, é evidente que os nossos corações se reencontram com Deus. Oração, reflexão e pensamentos beneméritos, pensamentos e ações beneméritas em favor daqueles que muitas vezes não têm forças. Há muitos irmãos sem forças, sem energias, e que precisam das nossas energias, das nossas forças, das nossas preces, para que elas possam, de algum modo, se levantar. É como diz no Evangelho, devemos sustentar os fortes e levantar os caídos, os que se encontram fragilizados. Há muitas pessoas, há muito para se socorrer. Precisamos socorrer por pensamentos e por ações. O socorro nos aguarda sempre. E é socorrendo que também somos socorridos. Por isso, a leitura espírita foi tão fundamental nesse momento de introspecção, nesse momento de recolhimento, em que a natureza nos diz, precisamos pensar na própria vida. Saímos da visão do ter e entramos na visão do ser e do saber. O livro dos Espíritos deve ser sempre lido. Muitas vezes a gente fala, eu já li o livro dos Espíritos. Eu li 10 vezes o livro dos Espíritos. Muito bem, que bom que foi feita essa leitura. Mas precisamos perceber que ali tem respostas que merecem ser praticadas. Embora seja um livro filosófico, mas ali diz respeito à prática sadia cristã. Precisamos praticar também o que existe ali. Principalmente quando se trata do estudo das leis morais de Deus. Desse modo, nós vamos sair desse momento de pandemia mais fortalecidos do que quando entramos. A humanidade passa, há pouco tempo mesmo, eu vi um desfile lindíssimo pela televisão do Egito. Não sei se meus irmãos viram, quando o Egito construiu um novo museu e transportaram 22 múmias de faraós do século XVI a.C. ao século XII,
Inclusive, ali estava a múmia do grande Akhenaton, ou Akhenaton, né? Eu sugiro a leitura de um livro do médium Roger Bottini, que fala Akhenaton. Onde ali, Akhenaton foi um faraó, ele e sua esposa Nefertiti, que acreditou na existência de um único Deus. Foi perseguido por isso, evidente, porque estava muito além do seu tempo. Era um faraó muito humano, no tempo dele não tinha guerras, ele era um vizinho que ajudava todos os povos que necessitavam de amparo, de apoio. Então, eu gostei muito daquela... na nossa página no Facebook, quem conhece aqui, eu peguei o link, mas vocês podem colocar lá no YouTube. Vocês vão ver que de Sili, em plena pandemia, o Egito nos trouxe o grande exemplo de como se pode fazer um evento, e remontando aos faraós, que eram, na verdade, os grandes divulgadores da vida após a morte. As pirâmides, o livro dos mortos, ou seja, o Egito foi o grande precursor da vida após a morte, do estudo da vida após a morte, da crença da vida após a morte. Eles tinham certeza que a vida não acabava com a morte. Então, da maneira deles, pela cultura, no fundo, eles queriam trazer para as futuras gerações a existência de Deus e da vida após a morte. E é evidente que foi lá, no Egito, que o grande Moisés aprendeu, ele foi criado como sobrinho do faraó, e ali aprendeu todas as ciências, filosofias egípcias, e depois cumpriu a sua missão de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. Então, o Egito, e o Egito abrigou Jesus quando Herodes estava a perseguir o menino rei. Que mistério tem o Egito em nossas vidas? Como nós devemos ao Egito, ao povo egípcio? Não é a cultura mais fascinante que existe. É a cultura egípcia. Jesus aprendeu a andar, a caminhar no Egito, em terras egípcias, nos desertos do Egito. Moisés aprendeu a sua cultura, a sua ciência no Egito. Então, eu achei maravilhoso, não é, o ato do governo egípcio em homenagear esses faraós, transferindo de um museu para outro. As raízes da doutrina espírita estão no Egito. Né? E não foi à toa que um sacerdote druida, né, que certamente aprendeu muito antes nas plagas do Egito, né, trouxe, através da ciência, do raciocínio, da fé raciocinada, a doutrina espírita. Né? Então, são algumas reflexões para que nós possamos prosseguir a divulgar a nossa doutrina, como Emmanuel diz, a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita é divulgá-la. Então, há um momento que nós recebemos da doutrina e há um momento que temos que dar a ela um pouco daquilo que ela nos deu. Quando eu me lembro, nos primeiros momentos, eu ainda era coroinha e frequentava o caminho da luz, como a doutrina espírita me libertou de uma série de ignorância, porque é evidente que nós estamos acostumados aos dogmas, faça isso e assim vai acontecer. Mas temos que ter a motivação do porquê fazer isso, do porquê agir. O Espiritismo nos oferece uma fé raciocinada, mas também nos oferece um amadurecimento profundo do que tange ao sentido moral de. Devemos amar, não porque devemos amar, mas porque nós sentimos vontade de amar, estamos motivados ao amor. Devemos praticar a caridade, conhecer, estudar, porque estamos motivados a isso. A motivação é fundamental. E por isso, o motor está no Evangelho segundo o Espiritismo. E o leme, a direção, está no Livro dos Espíritos.
Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos agradecer ao nosso querido Kardec, ao Espírito de Verdade, ao nosso Mestre Jesus, por nos ter oferecido a doutrina espírita como presente para todos nós, religiosos ou não religiosos. O espírita sempre tem o dever de respeitar a todas as pessoas de todas as religiões. O espírita deve ser o religioso mais tolerante no tocante ao respeito ao pensamento religioso do outro. Porque nós sabemos muito, nós conhecemos muito, e um dos princípios básicos é respeitar o pensamento, a doutrina, a filosofia religiosa de todos os nossos irmãos. É um momento de gratidão a Deus por nos legar esse código de verdades. Se a verdade liberta, essa verdade está composta no livro dos Espíritos. Que Kardec, onde estiver, e tantos outros trabalhadores da doutrina, que todos recebam o nosso abraço, a nossa gratidão, nós de Irará, que nós possamos agradecer aos fundadores do A Caminho da Luz, né? Ao tio Peixe, lá em Serrinha, tio Elise, tio Rafael, dona professora Terezinha, né? Que nos divulgava sempre, e todos os trabalhadores de Ida, todas as pessoas que nos ajudaram, que nos evangelizaram, e que, graças a essas pessoas, nós estamos aqui. Dona Teresa Cruz também gostava de falar a respeito do livro dos Espíritos, ao Chico, todos os fundadores que iniciaram o nosso A Caminho da Luz, que até hoje irradia para o recôncavo baiano muita paz, muita luz, muita alegria, e, evidente, aos queridos espíritos maravilhosos, o irmão Estrela, Aimoré, João da Costa Silveira, tantos outros espíritos que nos sustentam, mesmo não estando em Irará, mesmo não morando em Irará. Todo iraraense faz parte da falange do irmão Estrela, e que ele possa receber de nós o nosso carinho, o nosso abraço, e a nossa comunidade iraraense, espírita ou não, possa receber deles esse contínuo amparo. Irmão Estrela não é só o espírito que protege, que assiste o A Caminho da Luz, mas deve ser também um dos espíritos que protegem toda essa região, né, do Recôncavo Baiano e muitas outras cidades que nós nem podemos imaginar. Muita paz a todos. Ok, Emílio, foi realmente muito importante esse trabalho, sua palestra, essa noite esclarecedora a respeito do Livro do Espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, e você falando dos espíritos amigos que comandam esta casa, não só a Casa do Caminho da Luz, como as casas do Sertão Baiano, dos Centros Espíritas, né, fundado pelos nossos irmãos, né, Peixinho, lá de Serrinha. E hoje, aqui em Irará, nós temos 3 casas espíritas. Temos Aprendizes do Caminho, Casa Espírita do Caminho, os Mensageiros da Paz, e também os nossos irmãos do Centro Espírita da de Oriçangas, que estão aqui presentes, participando dessa live, lá de Coração de Maria, de Coração de Jacuípe, e irmãos de outras cidades também que estão aqui presentes, participando conosco, ouvindo, assistindo. Estamos transmitindo também para a cidade de Serrinha, para o Centro Espírita de Caridade, para Ribeiro do Pombal. Estamos ao vivo para todas essas 3 cidades, né? Ou as demais cidades que estão no Brasil inteiro participando conosco aqui nesse momento, dessa live, com a sua palestra. Somos gratos a você e a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e o que poderão nos acompanhar futuramente, né, com a gravada aí no YouTube. Então, é isso. E também lembrando que nós estamos com a campanha da reforma no Caminho da Luz, e que nós estamos buscando angariar recursos para a nossa reforma, que está sendo muito trabalhoso, né, mas estamos conseguindo. E também nós estamos também com a campanha, né, atualmente, que é a campanha para arrecadar gêneros alimentícios, que é do Caminho da Luz, né, com todas as casas espíritas de Irará, a comunidade iraraense,
as outras casas religiosas, os nossos irmãos evangélicos também, a Igreja Católica, todos imbuídos no mesmo propósito, que é de arrecadar alimentos para as pessoas carentes, né, diante dessa pandemia, como você colocou aí, que estamos atravessando, e que muitas criaturas sem trabalho, sem poder ganhar o seu pão no dia a dia. Então, nós temos que mobilizar a toda essa comunidade, aos nossos irmãos do Brasil, que nós temos a vaquinha também, temos a conta bancária que está à disposição para que as pessoas possam depositar, a conta corrente, uma conta poupança, né, na verdade. Então, estamos aí solicitando às criaturas, dos nossos irmãos, que colaborem conosco nesse trabalho. Então, vamos fazer nossa prece. Vamos pedir a Sérgio, que está aí também ao lado, aí, chega aqui a tela. Sérgio, está nos ouvindo? Está com problema na internet dele. Então, vamos lá, vamos encerrar. Vou pedir a você mesmo, Emílio, fazer a prece final, viu? Aproveitar desse momento tão importante, né? Você aproveita tanto tempo aqui sem estar conosco, mas primeiro aqui virtualmente, ao vivo, né? A cores, eu quero aproveitar de você para que você possa... Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Emílio. Ok. Então, solicitando a nossa irmã Emílio para fazer a prece final, queria aproveitar desse momento importante. Eu vou preferir, Nível, que vocês Está falhando a internet sua. Vai, Emílio. Então vamos, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos trabalhar com a imaginação. Einstein dizia que nós aprendemos mais com a imaginação do que com os livros. O que significa a imaginação? A força do pensamento que, direcionada pelo lado direito do cérebro, quando nós imaginamos, nós criamos vidas. E vamos imaginar Jesus entre nós. Sempre esteve entre nós. Sempre estará entre nós. Ele é o diretor espiritual das nossas almas. O diretor desse planeta Terra. Nós somos seus aprendizes, suas ovelhas, seus alunos. E vamos dizer a Ele assim: Senhor, muito obrigado por esse momento de paz e de prece. Muito obrigado pela doutrina espírita que nos renova, que nos alerta e que nos conduz com segurança ao porto seguro da evolução espiritual. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dispensado antes e depois da tua vinda a este planeta. Tudo isso para que nós nos aproximemos do Pai, nos aproximemos do Pai, para que nós entendamos que é um Deus de amor, de misericórdia, e não um Deus de punição. Nós que nos punimos com as nossas atitudes. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de reencontro. Que essas energias possam envolver todos os nossos irmãos espíritas e não espíritas da querida cidade de Irará. Que cada irmão nosso, de Irará, de Oriscas, de Serrinha, de Coração de Maria, Conceição de Jacuípe, todos aqui, municípios vizinhos, que todos aqui possamos sairmos daqui, da noite de hoje, renovados, certos do que o Senhor está sempre presente. Senhor, ajuda-nos a amar a Deus, mas também ajuda-nos a Te amar, porque queremos ser Teus discípulos. Queremos dar as nossas vidas por Tua causa, por Tua mensagem, por Tua devoção. Ajuda-nos a sermos discípulos do Teu amor, da tua verdade e do Teu exemplo. Assim, Senhor, pedimos licença para que possamos repassar a palavra ao nosso irmão orientador da noite, coordenador dos trabalhos, e desejando a todos muita paz, uma ótima semana, um ótimo mês, e que o Senhor possa, onde Ele estiver, iluminar cada vez mais, fortalecer
o nosso Allan Kardec e toda a sua equipe que nos trouxe a boa nova do Cristo Consoladora. Muito obrigado, Jesus. O som. Ligar o Obrigado. som, Nivaldo. Grato a você pela sua apresentação, seu trabalho, a palestra, e agradecer a Deus por tudo e por todos nós criaturas na face da Terra, né, diante do quadro que nós estamos atravessando, que Jesus possa nos abençoar, iluminar todas as famílias, né, do nosso planeta Terra. Que Deus abençoe, nos conduza eternamente. Gratos a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.